Poluição atmosférica no Distrito Federal e a relação com os incêndios. Hoje é dia 18 de setembro de 2024. Nós passamos os últimos 3 dias com um evento de incêndios aqui no Parque Nacional de Brasília e em várias outras localidades. Eu vou colocar aqui os focos de incêndio. Eu gostaria de destacar principalmente esses aqui, no Parque Nacional de Brasília, e também o seu efeito em cima da poluição atmosférica da Asa Norte. Veja bem, é claro, nós temos um outro sistema de monitoramento aqui, que é a responsabilidade do Patrick da USP, que é um sistema com dados abertos, enfim, que mostra alguns parâmetros de qualidade do ar no local específico, que é esse aqui, que é a Escola Classe 115, é uma escola pública, onde foi instalado um sistema chamado Purple Air, de monitoramento de qualidade do ar. Nesse momento está aqui esse valor 12, que é 12 microgramas por metro cúbico de material particulado fino, 2,5 micrômetros, isso é o material particulado fino. Nesse gráfico aqui já mostra a série temporal dos últimos dias, ou seja, dia 15, 16, 17 e 18, mostrando os 3 picos. Quer dizer, durante a noite, geralmente, à noite e pela manhã, os níveis de material particulado, que é um poluente muito importante, ele aumenta. E durante o dia, ele diminui. Fica lá embaixo, fica assim realmente com 12. O que é alto, o que é baixo? Depende da sua referência. A Organização Mundial da Saúde para a Europa orienta alguma coisa, normatização brasileira outra, mas assim, 12 é um valor bem interessante, Eu começo a me preocupar quando sobe acima de 20, 40, assim, durante muito tempo de exposição também, E nós tivemos exposições curtas, relativamente curtas, de poucas horas, uma noite, 8 horas mais ou menos, de exposição, mas com concentrações muito elevadas, e essas concentrações superaram 1000. Então nós tivemos um evento de poluição atmosférica muito importante. Esses dados então que eu mostro aqui são da estação, como eu falei, do Patrick, que é doutor e trabalha com essa área na USP, mas é uma estação fixa, o que nós fizemos, na verdade, ontem, foi fazer um mapeamento móvel dessa poluição. Então nós andamos durante aproximadamente 2 horas e 10 minutos, fazendo alguns percursos em Brasília. Utilizamos uma sonda meteorológica chamada OBA, que é utilizada para estudo de incêndios florestais. Ela mede vários parâmetros da qualidade do ar, inclusive o material particulado, mas também o monóxido de carbono. Eu vou mostrar isso aqui agora. Então eu vou dar um zoom aqui, que é a região que mais interessa a gente, Que é a região aqui da Asa Norte, E aqui que realmente teve o evento mais severo de poluição. As escolas pararam. E eu quero demonstrar que não é apenas em relação à proximidade dos focos de incêndio em relação à Asa Norte. Bom, cadê esses dados? Eles estão aqui, Então esse aqui foi o percurso que foi realizado, e foi realizado 2 vezes. Então nós saímos aqui da Universidade de Brasília, andamos pela Via L Norte, subimos até a Granja do Torto, pegamos a EPIA, chegamos até a cauda do avião, descemos aqui, pegamos o eixo monumental e adentramos a W3, até que a gente desceu novamente para a Universidade de Brasília, que fica aqui. Isso a gente fez 2 vezes sequencialmente, Então a gente queria com isso mapear em 2 momentos, Um momento lá pelas 7h30 da manhã e depois lá pelas 8h30 da manhã, mais ou menos, Mas vamos lá, vamos mostrar esses dados. O que nós temos aqui, Nós temos aqui o primeiro giro, a primeira vez que a gente fez esse percurso. Nós temos aqui nesse mapa a concentração de material particulado. Então vamos ver aqui os valores, O mínimo valor é 15. 15 e 0, na prática é a mesma coisa, é um valor baixo. E o máximo foi 939, quer dizer, um valor muito... Então, veja bem, tudo que não for esse verdinho bem clarinho já é alguma coisa que causa muita preocupação. Mas é claro, como eu falei, não é uma questão de exposição aguda, é uma questão de exposição crônica, ou seja, durante muito tempo, vivendo em situação de 100, por exemplo. Então vamos lá, o que a gente nota? Que nessa via QL4 aqui, um valor mediano,
aqui um valor bem mais elevado e aqui um valor mais elevado. Isso para a primeira passada, né? Após 1 hora, nós tivemos um padrão, quer dizer, o padrão até se mantém, mas com maior concentração aqui, depois aqui e aqui, enfim, o padrão é esse. Só que olha, os valores são bem menores, ou seja, depois de 1 hora, aquilo que tinha 939 como valor máximo, passou a ter 196 como valor máximo. Então, quer dizer, ao longo de 1 hora teve uma redução dessa carga de poluentes na atmosfera. Tá? Isso é o que é válido para o material particulado. Vamos dar uma olhada agora no monóxido de carbono. O monóxido de carbono foi esse o padrão que nós encontramos aqui, muito parecido. Ou seja, nessa região maior exposição aqui, tá? O engraçado é que nessa área aqui, ó, estão vendo que tem umas bolinhas vermelhas aqui. O que acontece é o seguinte, esse padrão aqui é devido à poluição veicular, né? Porque aqui a gente andou aqui, tinha muito semáforo, carro parando, saindo, etc e tal, né? Principalmente nessa região aqui, que é meio congestionada lá pelas 7 da manhã. Bom, aqui já para a segunda passada, olha, na segunda passada, 1 hora depois, já melhorou muito a qualidade do ar. Aqui, o que se destacou mais aqui, então, foi realmente a poluição devido à frota veicular, né? Então, é esse o padrão que nós temos. Agora, vamos tentar entender o que estava acontecendo, né? Quando a gente pega o modelo digital de elevação, né? O que a gente vê? Essas regiões mais escuras, vou colocar aqui de novo o nosso caminho, né? Essas regiões mais escuras são regiões mais baixas, né? Então aqui, por exemplo, é o Lago Paranoá. A que altura nós estamos? Vamos consultar aqui, ó. Estamos aqui a 1000 metros, né? Olha aqui o valor aqui, ó. Estamos a 1000 metros. E aqui, nessa região mais elevada, estamos a 1174, ou seja, temos 180 metros de variação de altitude entre essa região mais escura e mais clara. Tá? Eu vou diminuir um pouco a transparência disso aqui para a gente conseguir dar uma olhada no fundo. Né? Então, sabendo-se que nós temos aqui uma região mais baixa, que é basicamente essa aqui, né? A gente consegue verificar que o padrão de poluição, seja qualquer um que a gente encontre, mostra uma poluição mais adensada nessa região aqui. O que acontece? Na verdade é o seguinte, eu acho que todo mundo já teve aquela experiência de olhar assim e ver aquela névoa descendo, a neblina, né? Úmida no caso, tá? Aqui é meio que parecido também, né? No frio da noite e no frio da manhã, o que acontece é que a poluição tende a colar no chão. O pessoal frequentemente associa isso ao termo inversão térmica, né? Quer dizer, é um processo bem elaborado, na verdade, mas o que acontece é que com o aquecimento do dia, a paisagem vai esquentando. Ora, esquentando, começa um fluxo convectivo, ou seja, aquele ar que está na superfície começa a se expandir, diminui a densidade e sobe até o nível mais ou menos ali da base das nuvens, que deve dar aqui nessa época do ano uns 500, 600 metros de altura. Quer dizer, o que acontece durante o dia, portanto, é que essa poluição que é muito concentrada nos últimos 50 metros da paisagem, ali colada na paisagem, ela se dilui para 600 metros. Então é claro que ocorre a diluição. Então, além disso, existe o fato de que, acho que as pessoas já percebem, durante o dia venta mais do que à noite. Né? Então, se a gente for verificar todo o Planalto Central brasileiro, assim, das 9 da manhã, começa um vento, começa lá meio-dia, 1 hora da tarde, está bem forte e vai forte até umas 4, 5 da tarde. Às vezes dura mais, às vezes menos, mas o padrão é ventos mais fortes durante o dia, sobretudo no inverno, e ventos mais brandos à noite. Existe o fato também de que os próprios incêndios, acho que todo mundo já percebeu que um fogo ativo muito, muito forte, ele gera por si só a sua convecção. Por vezes pode gerar aquilo que a gente chama de pirocúmulos, né? Que é aquele fluxo enorme, né? Que vai subindo, né? E chega lá em cima, aquela fumaça se esparrama, né? Então a fumaça fica lá em cima também, né? Então existem vários mecanismos atmosféricos, né? A meteorologia é uma ciência, é um ramo da física, né? É diferente da climatologia, por exemplo, mas são fenômenos muito importantes que seria bem importante que as pessoas conhecessem, porque elas explicam muitas coisas e permite a gente antever. Por exemplo,
Eu acho que a partir do momento que vocês estão vendo esse vídeo, vocês começam a perceber que aquela poluição que eu vejo aqui bem pela manhã, lá pelas 9 da manhã, tende a diminuir, né? Por quê? Porque vai diluir para as altas camadas, né? Para baixo da troposfera ali. Vai ter vento também colaborando, né? E o vento é sempre um negócio esquisito, porque ao mesmo tempo que o vento dá aquela limpada, ajuda a limpar, né, aquela poluição baixa, ao mesmo tempo ele alimenta o fogo, né? Todo mundo sabe que se assoprar o carvão numa churrasqueira, o fogo volta, né? Então o vento ele carrega muito oxigênio para o incêndio, alimenta o incêndio. E é um paradoxo, né? Porque o fogo, que é um fogo que tem chamas, é um fogo que solta menos fumaça. Enquanto que aquele fogo que é um braseiro, que está quase apagando, é aquele que mais solta fumaça, né? Então, são processos que são associados à combustão, à pirólise, né? Do combustível no cerrado, por exemplo, aqui. Que é importante que a gente conheça bem ele e para a gente poder lidar com essa situação, né? Então, nós tivemos cancelamento de aulas, e acho que foi certo, é lógico, né? Mas, por exemplo, sob o conhecimento desses padrões, seria mais fácil uma decisão sobre cancelar as aulas, visto que você sabe de forma antecipada que a tendência é na parte da tarde, no turno da tarde, o ar não está tão poluído, que é o que está acontecendo agora, né? Veja bem, tá ótimo, né? Agora, amanhã, cedo, provavelmente vai voltar a subir. Então, esse padrão do clima urbano, esse padrão da meteorologia, porque a atmosfera é uma estrutura 3D, ela tem latitude, longitude e altitude, né? E isso é fascinante ao mesmo tempo, né? Mas também os fenômenos que ocorrem também afetam demasiadamente o homem. Quer dizer, a economia é afetada, por exemplo, os restaurantes sobrou comida nos restaurantes da Asa Norte, né? Eu tive lá, eu vi as escolas pararam. Como é que faz um pai que precisa colocar o filho na escola e não tem onde deixar, né? Ao mesmo tempo a escola não é creche, né? É complicado isso. Agora os impactos à biodiversidade são enormes, assim, é imensurável, porque é um fogo nessa época do ano muito intenso, parece que foi um fogo criminoso. Foi controlado ontem esse fogo lá no Parque Nacional, mas resta aqui no Ribeirão do Bananal o quê? Ainda o fogo subterrâneo, que é um fogo difícil de combater, porque você não vê onde está a chama. Você vê a fumaça, vê saindo fumaça para tudo quanto é canto, o que é muito ruim. Mas onde que você vai combater aquele negócio? Vai cavar, geralmente se cava uma trincheira e mete água lá dentro. É um trabalho, assim, hercúleo, é monstruoso. E a minha avaliação é que os brigadistas do ICMBio, do IBAMA, do IBRAM, junto com os bombeiros, fizeram um trabalho muito bom, porque esse incêndio durou apenas 3 dias. Ah, só isso? Vai para o Tocantins, vai para a Serra do Divisor, vai para a Amazônia, tá? Incêndio de semanas, né? Então, assim, uma perda enorme. Eu acho, então, que a gente está vendo apenas a pontinha do iceberg. E eu quero destacar aqui para vocês o seguinte: se nós aqui em Brasília tivemos, assim, essa sensação horrível de não conseguir respirar ali na Asa Norte, imagine o que não é o trabalho do combatente florestal. Os combatentes civis, do IBAMA, do ICMBio, não têm insalubridade. Percebe? Eles entregam uma bela parte da sua capacidade de trabalho para defender um serviço ecossistêmico. E daí? Que retorno eles têm do Estado brasileiro? É certo que tem coisa errada aí. É uma questão multifacetada, os impactos são enormes e a gente consegue enxergar também uma perspectiva de aprendizado. Eu acho que isso que aconteceu aqui com a gente, que está na capital do Brasil, não pode ser uma experiência não aprendida, não pode ser uma lição esquecida. Incêndios florestais são terríveis, os danos são inimagináveis, só que a gente pode prevenir, né? Então é preciso prevenir, é preciso pagar bem quem está lá na briga, o guerreiro. E é preciso que o Estado brasileiro e os estados da federação invistam recursos nos seus órgãos ambientais, coisa que não
aconteceu no passado e ainda não acontece. Orçamento para órgãos do CISNAMA cortado significa incêndio estabelecido. Eu acho que é essa grande lição que a gente aprende nesse momento. Eu fiz esse vídeo exatamente para colocar o meu ponto de vista, né, com base num mapeamento, né? Quer dizer, é um fenômeno meteorológico muito importante, é uma curiosidade acadêmica, e isso é muito bom. Eu tenho conversado com muitas pessoas, com diretores de escola, com grupos, tentando orientar, e eu resolvi fazer esse vídeo exatamente porque essa lição não pode ser esquecida, nem da parte dos envolvidos e os afetados, e nem da minha parte que pesquiso incêndios florestais e combate florestais. Tá? É isso. Muito obrigado.